Agência escolhida, intercâmbio pago. Você já fez seu application. Agora está na hora de conversar com as famílias americanas. Eu vou dar 8 dicas essenciais para que vocês conversem com as famílias e tirem todas as informações básicas para você não passar nenhum problema quando chegar aqui nos Estados Unidos. Se eu tivesse tido acesso a esse tipo de vídeo que eu estou fazendo hoje, fatalmente minha vida de au pair teria sido muito melhor. Então vamos ao conteúdo. Eu vou te dar 8 dicas essenciais que você precisa saber na hora que você estiver entrevistando uma família americana, na hora de tomar uma decisão de escolher sua família americana. Afinal, você vai passar um ano com essa família. Você precisa saber tudo dela para saber se você se enquadra, se você consegue aguentar esse um ano. Pelo menos as informações básicas. O costume, horário de trabalho, quantas crianças. São inúmeras informações. Para você ver se você consegue se adaptar a essa família. Afinal, você está indo para uma família que você não conhece a cultura, você não conhece a língua. Então, quanto mais você souber, melhor. A primeira dica é para você conversar exatamente sobre a família. Onde a família mora? Ela mora no sul, ela mora no norte, ela mora no centro do país. Porque, a depender do lugar que você escolha que a família more, você vai enfrentar furacão, você vai enfrentar muita neve, você vai enfrentar muito calor. Então você precisa ter na cabeça e você precisa perguntar como é o clima da cidade que você está indo. Ou, depois de conversar com a família, você dá um Google para saber como é que é a cidade. Outra coisa sobre a família interessante de se perguntar é no que os pais trabalham. Se eles ficam em casa, se eles trabalham de casa, se eles trabalham full time, se trabalham à noite. Por que você precisa saber disso? Eu vou dar um exemplo. Se um dos pais trabalha dentro de casa, possivelmente isso vai atrapalhar na condução do seu trabalho. Por quê? Algumas crianças não entendem que os pais estão em casa, porém estão trabalhando. Algumas crianças não têm maturidade para entender isso e com certeza isso vai tirar sua autoridade dentro da casa. E isso não é legal. A segunda família que eu trabalhei mais tempo, a mãe era professora em Harvard e passava muito tempo dentro de casa também, preparando as aulas e corrigindo provas. Mas as crianças já estavam acostumadas, eles já tinham tido uma au pair, e a au pair já tinha educado elas para que elas entendessem que a mãe estava em casa, porém ela estava trabalhando. Quem estava na condução, quem estava no comando ali era a au pair. Então, por isso para mim não foi tão difícil fazer ou conduzir meu trabalho, porque as crianças já estavam acostumadas a saber que a mãe estava em casa, porém é como se não estivesse. E aí, claro, você tem que perguntar quantas crianças são na casa. Eu estipulei que eu não cuidaria de crianças, de famílias que tivessem mais de 3 crianças. Eu dispensei várias famílias maravilhosas, porém tinham 5 filhos. Gente, não dá pra mim. 5 filhos, 5 crianças pra tomar conta. Não, eu sabia que eu não iria conseguir. Outra coisa importante de você colocar como parâmetro pra você é sobre a idade das crianças. Eu também estipulei que eu não cuidaria de crianças menores de 4 anos. Eu não tinha habilidade de cuidar de bebê, principalmente bebê de colo. Mas tem gente que prefere bebê, então você que tem que colocar o seu parâmetro na escolha da família. A segunda dica que eu dou é sobre o schedule. Você não pode sair do Brasil sem saber o seu horário de trabalho. O seu schedule provavelmente vai estar ligado à idade das crianças. Crianças abaixo, normalmente de 5 anos, elas não são obrigadas a frequentar a escola, frequentar a creche. Então, se provavelmente eles contrataram você, essas crianças abaixo de 5 anos, elas não vão para a creche. Logo, o seu trabalho vai ser de manhã até o final da tarde, quando os pais chegam em casa. Já crianças entre 5 e 7 anos, mais ou menos, elas vão para a aula, porém elas vão para a aula num período só, ou de manhã ou de tarde. Geralmente é pela manhã. E as crianças normalmente acima de 7 anos, 8 anos, elas ficam na escola de manhã 7h30 até 3h30, até 4h30, depende do estado e da escola. Tendo posse dessas informações, você consegue até montar seu plano de estudo, de inglês, de lazer, de qualquer coisa. Mas não saia do Brasil sem saber esse schedule. Dica 3. Seu tempo livre. Pegando o gancho da dica 2, já que você já sabe o seu schedule, você já vai saber sobre o seu tempo livre. Eu indico, seu tempo livre, você não ficar dentro de casa, principalmente se a família estiver em casa. Se as crianças estiverem na escola, ótimo, você fica em casa, você dorme, você lê, você estuda, você faz o que você quiser. Mas quando os pais e as crianças estiverem em casa, some, porque ali é seu trabalho também. É sua casa, porém é seu trabalho. E a criança, ela não entende que você está no seu quarto e você não está trabalhando. Ela não tem essa maturidade para entender que seu horário de trabalho acabou. Ela vai te pedir uma água, ela vai te pedir que brinque com ela, vai te pedir que leia alguma coisa para ela. Então, para evitar constrangimento e tristeza e qualquer coisa do tipo,
se você puder, sai de casa. Ainda sobre o tempo livre, é interessante que você pergunte para a família americana se durante esse seu tempo livre, tanto a dia de semana quanto no final de semana, se você pode receber amigos em casa, tá? Tem famílias que não permitem. E se esses amigos também podem dormir na sua casa. Por exemplo, no final de semana, vai alguém na sua casa para assistir um filme com você, para bater papo, ou você saem para balada. Você precisa saber, de antemão, se algum amigo pode dormir na sua casa. E até quantas pessoas também. Tem famílias que não se importam. A minha não se importava. Eu podia sair dia de semana, portanto que eu estivesse 7 horas da manhã em casa para trabalhar. Você também precisa sair do Brasil sabendo se você também pode dormir fora de casa no seu tempo livre. Não existe regra no programa de au pair dizendo que isso é proibido, que você não possa dormir fora de casa. Mas não sei, pode ter família que é super conservadora, que é medrosa. Existem várias razões. E para que você não passe problemas, não fique constrangida por esse tipo de imposição da família, é melhor você perguntar. Não custa você saber de antemão se essa família vai te proibir ou não. Né? Quanto mais informações você tiver, melhor vai ser sua vida de au pair, tenha certeza disso. Quarta dica que eu tenho para que vocês perguntem para as famílias americanas se caso você venha receber algum parente ou amigo do Brasil, se eles podem se hospedar na sua casa, mesmo se você estiver trabalhando ou não, né? Algumas au pairs, na época que eu fui au pair, elas receberam parentes, irmãs que passaram uma semana, algumas famílias deixam, outras não. E isso é uma coisa particular de cada família. Eles não são obrigados a aceitar um parente seu dentro da casa. Tem famílias que são muito bondosas e que permitem isso. Mas é bom que você já saiba de antemão se isso é possível ou não. A quinta dica muito importante, que você não pode sair do Brasil sem saber, é sobre o seu carro. Se você vai dividir o carro com alguém, ou se o carro vai ser exclusivo para você, se o carro vai ter curfew e se o carro vai ter restrição de milhagem. O carro é uma peça-chave para sua felicidade aqui nos Estados Unidos, no programa de au pair. Sério, tô falando sério. Sem o carro você não consegue fazer nada. A maioria das famílias que se disponibilizam para receber intercambistas, elas não moram nos centros da cidade. Você raramente vai encontrar uma família em Manhattan, você raramente vai encontrar em famílias em cidades turísticas. Geralmente são famílias que moram longe dos centros da cidade. Então você precisa de um carro para locomoção, você precisa de um carro para levar suas crianças para a escola, para atividades extracurriculares. Então é sempre importante você saber essas três informações da família. Sobre se você vai ter um carro só para você ou se vai dividir para a família, normalmente o programa de au pair não indica que você tem que ter um carro só para você. Você tem que ter, ele diz que você tem que ter acesso a um carro. Então você pode muito bem acabar tendo que dividir o carro com a mãe ou com o pai, tá? Isso eu não acho legal, porque no momento que você estiver livre, pode ser que esse carro não esteja livre para que você saia de casa. Então você vai ficar dependendo de alguém te buscar, ou, enfim, não é legal. Outra coisa é você saber o curfew do carro, qual é o schedule do carro. Porque a minha primeira família, ela colocou um curfew no carro, ou seja, o horário que o carro tinha que estar de volta em casa. É toque de recolher, vamos assim, ao pé da letra. Eu não podia chegar com o carro depois das 10 da noite. Não me pergunte por que, eu nunca entendi. Então, eu ficava livre de trabalhar todo dia às 8 horas da noite e eu tinha que voltar para casa às 10 da noite. Ou seja, se eu pego o carro, eu vou numa loja, eu vou visitar uma amiga, eu vou no cinema, já era. Eu já ultrapassei o horário do curfew. Então, realmente eu não entendia. Eu podia ficar até meia-noite fora de casa, mas o carro tinha que voltar às 10. Então, eu sempre tinha que depender de alguém. Isso realmente não é legal. Outra coisa também interessante de saber é sobre a milhagem, se tem restrição de milhagem. Milhagem enfim, aqui eles usam milhas, aí no Brasil a gente usa quilômetros. Se você tem uma cota de para onde você pode ir, quanto você pode andar por semana, por mês. Se você vai visitar uma amiga longe, se você vai pegar uma praia que fica longe da sua casa e você tem um limite ali que você pode gastar, isso te restringe demais enfim, a sua liberdade dentro da cidade, do país, dentro do programa de au pair, coisa que você não deveria ter, né? É você que vai estar pagando pela gasolina no seu tempo livre, então nada mais justo de que você poder dirigir o quanto você quiser. A sexta dica que eu vou dar é uma coisa muito delicada, é sobre religião. Você precisa sair do Brasil sabendo qual é a religião dessa família, porque ela pode ter alguma religião que seja muito diferente da sua. E por mais que você não tenha nenhuma restrição, nenhum preconceito em relação à religião, se ela é diferente da sua, alguma coisa você pode acabar infringindo na religião daquela família.
E isso não é bom nem para você e nem para a família. Então, antes da resposta, quando ela te falar qual é a religião, se você não conhece, ou até se você acha que conhece pouquinho, vai no Google, tira um tempinho, vai no Google, pesquisa exatamente do que fala essa religião, quais são os costumes. Só para dar um exemplo, na época que eu fui au pair, eu tinha uma amiga que ela foi para uma família que eram de judeus ortodoxos. Judeus ortodoxos são aqueles... O ortodoxo significa aquele que segue a risca, né? Então, assim, pelo que eu me lembre, ela não podia cozinhar na mesma panela e nem servir com os mesmos talheres e pratos alimentos derivados do leite e de carne, de boi, da vaca. Então, vamos supor... A gente está acostumado, muito normal a gente fazer pratos com leite, por exemplo, estrogonofe. Você faz um estrogonofe com leite, creme de leite, e você faz, ou com outras coisas, e com carne. Como é que você vai fazer um estrogonofe? Então você vai ter que toda hora ficar pensando o que contém esse prato que você quer fazer, para não, né, infringir nenhuma regra da religião. Tem gente que não vai se importar com isso, mas pode ser uma coisa chata de você ter que ficar pensando e você pode não se adaptar, então é só uma observação que eu tenho em relação a isso. Outra coisa que essa família fazia é que eu acho que toda sexta-feira, a partir de não sei que horas, eles apagavam todas as luzes da casa, ninguém podia fazer exercício, acender a luz, comer, não lembro muito bem. Mas assim, são coisas que não sei quem é católico, que é a maioria no Brasil, não estava acostumado, né? Não é que seja ruim ou bom, é só diferente. Você pode não se acostumar com essa diferença. Então é bom você saber e pesquisar sobre essa religião. Se você tá ok em vivenciar isso, ótimo, é muito legal vivenciar coisas novas. Mas saia do Brasil sabendo. A 7ª dica que eu dou para vocês é respeito ao seu quarto e ao seu banheiro. O programa de au pair, ele te assegura que você vai ter acomodações individuais, ou seja, que você não vai dividir o quarto com mais ninguém da casa, tá? Então, isso é apenas para que você tenha conhecimento e certeza que isso vai acontecer, que você vai ficar sozinha dentro do quarto. Um banheiro é muito difícil que você tenha uma suíte. As casas nos Estados Unidos, pelo menos as mais antigas, não tem suíte, ou pelo menos só tem uma suíte principal, que provavelmente vão ser dos pais das crianças. A não ser casas antigas que tem o porão e a parte de cima, e normalmente esses locais sempre tem um banheiro, né? Então aí você consegue ter uma suíte, mas normalmente as casas não têm. A casa que eu passei mais tempo, a minha segunda família, só tinha um banheiro completo, ou seja, com chuveiro, e a casa eram 5 pessoas e eu. Então eu dividi esse banheiro com mais 5 pessoas, e tudo bem, eu não morri por isso, não foi um problema pra mim. Mas se você quiser uma família que te disponibilize uma suíte, você vai ter um pouquinho mais de demora na hora de achar essa família. A última dica, e não menos importante, é sobre a limpeza da casa. O programa de au pair fala que seu trabalho é com a criança, então você não tem que limpar a casa. Mas é claro, se você tá ali com a criança, ela tá comendo, fez bagunça, derrubou leite, derrubou cereal no chão, é seu trabalho sim limpar. Se a criança espalhou o brinquedo, é seu trabalho sim educá-la e também arrumar a bagunça da criança, tá? Tudo relacionado com a criança é sua responsabilidade sim. Você precisa lavar a roupa da criança também. Ah, mas minhas roupas estão juntas com a da família, o que eu faço? Separe sua roupa, separe a roupa da criança e só lave as suas e a da criança. Uma coisa, vamos supor, você tá jantando com a família, né? Então não custa nada você ajudar no preparo da comida, não custa nada se você sentou à mesa para comer, você ajudar a limpar, tá? Mas não é sua responsabilidade fazer tudo sozinha. Vamos supor, você também saiu para jantar com seus amigos, quando você voltou, tá lá uma pilha de louça do jantar da família. Você não estava lá participando desse jantar, você não tem obrigação de ajudar, tá? Ajudar é uma coisa e fazer todo dia é outra. Mas cuidado. Então, o Papo de Au Pair vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas 8 dicas. E se você gostou, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser informado dos próximos vídeos que eu postar. Aproveita, manda esse vídeo para quem você sabe que está pensando em fazer um intercâmbio. E se você quer saber alguma coisa específica da vida de au pair, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. E quem sabe eu faço um vídeo sobre o assunto que você quer saber. Tá joia? Então, até o próximo vídeo.